Hoje será o pregador, o marido da Fátima, o pai do Mateus, o pastor da igreja lá em Lindóia, em Curitiba, o avô da Laurinha, é isso mesmo, né? A parte melhor do seu currículo. O Ilquias é baiano, passou algum tempo de sua vida também em Recife, mas eu acho que já se tornou um curitibano, né? Um curitibano. E durante 25 anos de sua vida, Deus tem usado ele naquele ministério. Mas aqueles que frequentam as reuniões de nossas assembleias da Convenção Batista Brasileira, os encontros da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, já devem ter conhecido este homem de Deus, que por 7 anos esteve na primeira vice-presidência da Ordem dos Pastores. Na última assembleia foi o orador da nossa assembleia e também eleito presidente de nossa convenção, da Convenção Batista Brasileira. Alguém por quem nós precisamos estar orando e intercedendo, pedindo que Deus lhe conceda saúde, que livre a sua vida dos acidentes das estradas, porque hoje nós conversávamos e ele falava-nos de que sofreu um acidente, inclusive com seu filho. O carro foi perda total, mostrou-me a foto, e realmente milagre não ter acontecido nada de mais grave com ele ou com seu filho na estrada. Mas o povo de Deus precisa estar orando, e orando também pela sua família, pela vida de Fátima. Pastor, me permita fazê-lo já agora, orar pela sua vida, antes de lhe passar a palavra. Pai, o teu servo está conosco, e eu tenho certeza que já colocaste em seu coração a palavra, a mensagem, separada pelo Senhor, para nos abençoar nesta noite. Que os meus ouvidos e os ouvidos de cada um dos meus irmãos e irmãs, que as nossas almas, os nossos corações estejam abertos e atentos como boa terra para receber a semente da tua palavra. É assim que oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Quero agradecer, ao mesmo tempo em que expressar a minha alegria de estar com os irmãos nessa noite. De maneira muito especial, estar com o pastor Roberto. Pastor Roberto é um dos pastores que nós mais admiramos no Brasil. Tive o privilégio de conhecê-lo quando ainda era calouro no Seminário do Norte, mas sempre dedicado, estudioso. Todo final de tarde eu ia jogar vôlei e ele estudava em um departamento, e ele morava em uma ala do nosso seminário chamada Galinheiro, né? E eu via o Roberto sair bem, muito dedicado, estudando, sempre reconhecido pela sua dedicação. Pude, inclusive, de longe ver o tempo que ele começou a namorar com a Cláudia, e eu pude vê-los ali, e depois a gente se encontra novamente na reunião do conselho, no Rio de Janeiro. Foi um tempo muito precioso. Tivemos a alegria de recebê-lo para falar o retiro de casais da nossa igreja em Curitiba. Foi marcante, até hoje o pessoal fala daquela palavra maravilhosa. Quero dizer que uma alegria também rever a Keren aqui. Ela veio me dar um abraço logo no início, quando cheguei. Filha de um grande amigo meu, pastor Miqueias, irmã Dione, e alegra muito o meu coração quando eu revejo, parentes do pastor Miqueias. Eu fiz questão de dizer que sou avô de uma menina linda de 2 anos de idade. Quem não é avô não sabe o que isso significa. Agora, quem é avô de uma menina de 2 anos de idade, que faz a gente babar, faz tudo que a gente não imaginava que faria um dia. Então, eu tenho um cartão de crédito, um Black, que é reservado para ela. Tudo que ela quiser, tudo, ela vai poder levar. Porque a alegria da minha vida é ser avô de uma menina como aquela menina. Agora, todo mundo diz isso, Todos os avós são babões. Eu confesso que eu não acreditava nesse negócio. Eu achava que era papo de avô. Até que quando eu segurei a Laurinha no colo e o olhinho dela entrou nos meus olhos, houve uma metamorfose, uma transformação.
E eu disse: Deus, por que o Senhor não pulou logo direto para avô, né? Porque é uma das satisfações da minha vida. Então eu faço questão de destacar isso, porque realmente tem sido um tempo muito precioso para mim. Igreja Batista do Farol, celebrando com gratidão, eu diria um passado glorioso. 105 anos é algo para celebrar com muita alegria. Celebrando Jesus, o Deus conosco, o Deus presente. Agora, a igreja de hoje, e nós sabemos que a igreja de hoje não é o templo, a igreja do Farol de hoje somos nós, você é a igreja do Farol de hoje, precisa ter muito cuidado, porque me parece que os membros de hoje foram enxertados em um organismo de longa vida. É possível que nós não tenhamos aqui nenhum membro fundador. Talvez tenhamos aqui filhos de fundadores, netos de fundadores. Talvez tenhamos história dos fundadores. Mas os membros de hoje foram enxertados em uma história de uma igreja que tem marcado décadas, tem marcado o centenário. E isso traz para quem é membro de uma igreja dessa algumas implicações. Porque durante muito tempo a graça triunfou sobre o pecado. E a resolução de amor triunfou, a relutância egoísta que atua dentro de nós. E eu queria, nesse momento tão especial, ler uma história que você já conhece, uma história do Antigo Testamento, uma história real. E estaremos lendo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 16, a história de um homem que entra em cena sem muita informação. Toda vez que eu leio essa parte da Bíblia, eu fico questionando: quem é esse Elias? De onde ele vem? Qual o passado desse homem? E eu fico pensando que quase sempre nós pensamos naqueles que Deus vai usar, levando em conta a historicidade de cada um. Mas a gente olha para uma realidade onde ele entra em cena sem muitas informações. Primeiro livro dos Reis, 17, versículos de 1 a 16, diz assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai viver em Serepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Então, apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho,
nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou o azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Isso é uma história encantadora. Eu gosto demais do profeta Elias. Eu diria que é o profeta predileto, o meu profeta preferido. Muitas das coisas que aconteceram na vida de Elias têm acontecido na vida de muita gente. Deus tem dado direção, Deus tem dado indicação, Deus tem suprido. Eu olho para a história de uma igreja de 100 anos, uma igreja centenária, e percebo uma igreja ativa, uma igreja que se dinamiza, como sendo fruto dessa direção de Deus, como sendo escolhida por Deus, para Deus suprir e usar. Durante alguns anos eu fui muito impactado por algumas frases que de fato direcionaram minha vida e meu viver. Me lembro que certa vez, a palavra do Charles Swindoll, escrevendo sobre este livro, ele diz assim: precisamos aprender a ser deixados de lado, tanto quanto ser usados. E eu, como pastor, e todos os pastores, queremos ser usados por Deus. Mas esta frase me chamou a atenção quando disse: precisamos aprender a ser deixados de lado, tanto quanto ser usado. Isso é algo complicado para um pastor. Nós nos preparamos para sermos usados por Deus. Nós queremos que Deus use nossas vidas, que Deus use tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo pelo que estudamos. E às vezes a gente não entendia porque a gente era deixado de lado, e às vezes em um culto nem oração silenciosa nos convidavam a fazer. E aí Deus falou comigo de uma maneira muito profunda: você precisa aprender a ser deixado de lado, do mesmo jeito que você aprendeu a ser usado por Deus. Isso para mim foi maravilhoso. Aí eu já ia nos ambientes, nos encontros, e se o meu nome sequer fosse citado, eu estava tão feliz, do mesmo jeito que estaria feliz em fazer uma oração, em ler um texto bíblico, em compartilhar um pouco da palavra de Deus. Uma outra frase do Hélio Schwartz Lima diz assim: de vez em quando Deus prefere fazer em nós do que através de nós. De vez em quando Deus prefere fazer em nós do que através de nós. Nós queremos fazer muitas coisas, queremos que o que a gente faça possa produzir efeito, mas eu tenho aprendido que Deus tem feito muito mais em mim do que através de mim. Acho que amanhã pela manhã falarei exatamente sobre o tema: o meu passado me condena, porém não me define. Porque Deus tem feito em mim muitas coisas maravilhosas. Outra vez, ouvindo o Ricardo Barbosa desenvolver um tema: ser relevante em uma cultura que cultua o irrelevante. Foi tema do nosso Congresso da Ordem lá em Natal, e nós demos para o pastor Ricardo Barbosa
esta temática para que ele pudesse desenvolver como ser relevante em uma cultura em que o irrelevante é cultuado. A gente posta uma coisa no Insta, daqui a pouco a gente já posta outra, e aquilo que a gente postou ficou no espaço, foi embora, e a gente percebe que a irrelevância tem dominado a mente de muita gente. E aí o Ricardo começou a desenvolver dizendo assim: temos uma extrema necessidade de sermos relevantes. Isso é uma grande armadilha. Existem virtudes na irrelevância. A irrelevância nos ajuda a redescobrir o lugar e a obra do Espírito Santo em nós. A irrelevância nos liberta do narcisismo, nos ajuda a cultivar as disciplinas espirituais, nos ajuda a preservar um coração contrito ao invés de um coração arrogante e orgulhoso. E quando eu entendi isso, eu deixei de querer ser um pastor relevante, porque eu aprendi aquilo que a palavra de Deus diz, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E como foi libertador para mim? Entender que eu preciso buscar a presença de Deus, buscar Deus em minha vida, para que Ele aperfeiçoe a minha pequenez, a minha fragilidade. E o Charles Swindoll diz uma outra frase que eu gostei de ouvir, diz assim: alegra-me saber que quando Deus pinta o retrato de seus homens e mulheres, Ele o faz com defeitos e tudo. Deus não ignora a fraqueza, ou esconde a fragilidade dos seus servos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque estou citando essas frases que para a minha vida foi importante, foi relevante. O que tem a ver isso com o texto que lemos? Eu olho para Elias, Elias vem de um lugar que tem poucas informações, ele entra no palácio de Acabe, faz uma profecia estrondosa: não choverá enquanto eu não profetizar que chova. E de repente Deus vem ao seu encontro e pede para ele sair do palácio, tira ele dos holofotes, leva ele para o deserto, para um lugar distante, e ali começa o trabalhar de Deus na vida do profeta Elias. Capítulo 24, versículo 24 do capítulo 17, diz assim, aquela mulher: então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus, e que Deus realmente fala por meio de você. Quando a gente vê a história que lemos, Elias faz uma profecia estrondosa, depois ele sai de cena, passa lá 9 meses junto do riacho de Querite, depois ele vem para Serepta, passa mais um tempo em Serepta, o azeite não acabou, a farinha não acabou, mas a mulher vai descobrir que ele é homem de Deus, e que a palavra de Deus na sua boca é verdade, depois de muito tempo. O que eu estou querendo tentar mostrar nesta noite é que esta igreja, que celebra 105 anos, é uma igreja composta de pessoas que têm uma grande responsabilidade, mas essa responsabilidade começa primeiramente na vida de cada um de nós, porque Deus prefere fazer em nós do que através de nós. E se nós não permitirmos que Deus atue em nós e transforme o que precisa ser transformado, nós não vamos honrar os nossos
antepassados. Interessante que ao olhar para esse texto que lemos, a gente vai ver um Elias que está sendo refinado por Deus, está sendo burilado como uma joia. A palavra serépida significa fundir ou refinar. Serépita quer dizer cadinho, é aquele recipiente onde os ourives produz ou purifica o ouro. Primeiro Deus leva Elias a Querite. Primeiro Deus tira Elias dos holofotes dos palácios, lança para um lugar deserto. Agora, Deus aumenta o fogo na fornalha para derretê-lo e moldá-lo, a ponto de ser ele usado por Deus. E ouvi dessa mulher: agora sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Os membros de hoje precisam compreender que o legado deixado que hoje nós usufruímos precisa ser vivido de uma maneira tal que Deus continue cumprindo a sua missão no mundo. Eu olho para a igreja e olho uma igreja bonita como essa, uma igreja histórica como essa, e fico pensando: Deus tem cumprido a sua missão através desta igreja? Deus está em missão no mundo. E Deus quer usar a mim e a você para cumprirmos esta missão. Para que a gente possa cumprir a missão, a gente precisa entender algumas coisas à luz desse texto. Eu venho dizer aos membros de hoje que Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe exatamente em que momento da nossa existência nós estamos. Deus sabe onde você está. Deus sabe a condição em que você se encontra. O texto diz: então veio a Elias a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi ao encontro de Elias. A palavra de Deus precisa vir aonde nós estamos. Alguns de nós vivemos momentos em que a gente pensa que Deus vive uma vida distante de nós. É como se Deus estivesse vivendo um paralelo e a gente vivendo um outro paralelo. Eu faço da minha vida o que quero, eu decido o que quero, não considero o que Deus quer para a minha vida, e eu penso que Deus não sabe aonde eu estou, nem como eu estou. Alguns vivem momentos difíceis e pensam que Deus o esqueceu. Alguns pensam que Deus o abandonou. Interessante que foi Deus que enviou Elias a Querite. Deus sabia que a fonte secou. Deus sabe onde eu e você estamos. Deus sabe exatamente do que eu e você precisamos. Deus sabe exatamente onde nós estamos e na condição que nos encontramos. E Ele quer usar a mim e a você para cumprir a missão dEle nesse mundo. Aos membros de hoje eu venho dizer que Deus está no controle. E eu vou dizer que ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Quando sofri o acidente, o pastor Roberto fez menção, estava indo cumprir uma agenda lá em Campo Grande. A minha netinha mora em Campo Grande. Então, todos os convites que eu recebo para Campo Grande, eu aceito sem pensar duas vezes. Então, tinha um convite para ir pregar lá em Dourados, depois uma agenda em Campo Grande, 4 encontros em Campo Grande. E eu estava indo feliz da vida para Campo Grande. E de repente, 8 horas da manhã, eu tive aquele soninho que me incomoda.
E eu passei para o meu filho dirigir o carro. Eu ali estava e deitei o banco, fui dormir um pouquinho. E eu sempre imaginei, irmãos, que o crente quando morre, ele não sabe que morreu. Eu sempre visualizei a minha morte, por exemplo, eu estando aqui falando com vocês, de repente meu corpo cai. E alguns se levantam, vêm me socorrer. Mas quando o meu corpo está caindo, eu estou olhando e estou vendo Jesus, e eu digo, Jesus, o que é que o senhor está fazendo aqui? E eu vou andando com Jesus, e vocês aqui estão socorrendo o corpo que me serviu durante 57 anos. E eu estava de olhos fechados, dormindo, de repente eu vejo aquela frenagem demorada. Quando eu acordei com a frenagem demorada, eu, com os olhos fechados, disse, Deus, tem misericórdia. De repente, ouço uma pancada, bem forte. Pá! E aí eu disse, estou morrendo. Depois uma segunda pancada, bem forte. Eu disse, estou entrando no céu. E quando abri os olhos devagarinho, eu vi tudo branco aqui, eu falei, estou nas nuvens. Quando eu abri os olhos de vez, eu vi que foi o airbag que estourou, eu nunca sabia que aquilo ficava branco daquele jeito. E eu disse, ainda não foi dessa vez. Eu fiquei assim, um pouco desnorteado, saí dali um pouco desnorteado. E saí do carro, levantei, comecei a respirar ofegantemente. Meu filho estava aqui do meu lado, e eu pedi que ele fizesse os contatos com o seguro que precisava fazer, andando de um lado para outro, sem entender direito o que tinha acontecido. E todo mundo que viu o carro disse, quem estava nesse carro? Depois de uma semana, volto para Curitiba, fui ver onde o meu carro estava, cheguei lá numa concessionária, disse, cadê o Kicks vermelho que entrou aqui a semana passada? Disse, nem recebemos aqui, porque aquele carro virou uma lata de sardinha amassada. Vocês conheciam as pessoas que estavam no carro? Eu disse, sim, ele estava dirigindo. Você estava dirigindo? Sim. Você estava sozinho? Eu disse, não, estava com ele. Se vocês não quebraram nada, não tiveram nada. E eu disse, nós estamos aqui. Não tivemos nada. Deus sabe aonde nós estamos. Eu não sei por que Deus não me levou. Talvez porque Deus quer continuar me usando, ou talvez porque Deus quer continuar fazendo em mim. Talvez eu ainda não estivesse pronto para entrar no céu. Talvez Ele precisasse mexer em mim algumas coisas. Mas a verdade é que eu sei onde eu estou e Deus também sabe onde eu estou. Deus sabe pelo que eu estou passando, Deus sabe o que eu estou vivendo. E eu queria desafiar os irmãos nesses 105 anos de celebração, trazerem isso bem para perto. Deus sabe onde eu estou, Deus sabe como eu estou, e Deus precisa me usar para que eu ajude Deus no cumprimento da sua missão no mundo. E a missão de Deus no mundo é buscar e salvar o que se havia perdido. Se eu tivesse morrido em maio, centenas de vidas não estariam salvas em Jesus, porque eu fui instrumento de Deus para pregar o Evangelho a centenas de pessoas. Deus sabe onde você está e Deus quer usar você para que você ajude no cumprimento da missão de Deus. Eu vim hoje dizer a você que Deus sabe para onde você vai, Deus sabe para onde estamos indo, Deus sabe a direção. Nós cantamos hoje 2 músicas, as 2 últimas músicas falavam de direção, e a penúltima falava de deserto e falava de rio.
eu achei interessante, porque eu falo do riacho de Querite. Depois eu falo em um contexto em que não chovia há mais de um ano. Quando não chove, é deserto. Versículo 9, a parte A diz: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Deus sabia onde Elias estava, mas sabia também para onde Elias estava indo. Deus sabe para onde você está indo. Deus sabe a direção que você está tomando. Na verdade, Deus está dirigindo a sua vida. Serepta ficava a cerca de 150 quilômetros de Querite. Elias tinha que cruzar o território de Israel. Ele era uma espécie de foragido da justiça, era um homem mais procurado em Israel, vivo ou morto. Acabe, estimulado por Jezabel, mandou o exército procurar aquele homem que fez a chuva parar de vir sobre Israel. Mas para sair da solidão, ele teria que cruzar os campos da cidade. E para isso ele precisava confiar em Deus. A palavra de Deus veio a ele dizendo: sai daí e vai para Serepta. E ele poderia dizer: Deus, o Senhor enlouqueceu? Os soldados de Acabe querem me prender? Como eu vou sair? Mas ele confiou na direção. Deus sabe para onde Ele está nos conduzindo, aonde Ele está nos levando, o que está acontecendo conosco. Nós saímos de uma pandemia e alguns ainda estão inseguros de tirar as máscaras e fazem bem. Eu conversava com o pastor Luiz e ele me contava daqueles que nós perdemos no período de pandemia. Todos nós perdemos pessoas que nós amamos, pessoas que queremos bem. Mas algo me chamou a atenção quando ele falou que o sogro faleceu como ele queria. Que ele disse que ele e a esposa iriam juntos. E um dia ele vai, no outro dia ela vai. Deus sabe para onde estamos indo. A gente às vezes não entende algumas coisas. Pode parecer loucura sair de Serepta e ir para Querite. Pode parecer loucura sair de uma pandemia, estando em uma igreja que celebra 105 anos, em um contexto de desafios grandes, profundos, desafios sociais, desafios políticos, ideológicos, desafios existenciais. Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você vai. Na verdade, Ele quer usar você aonde você vai chegar. Logo amanhã, segunda-feira, você não está por acaso aonde você estiver. Na faculdade, no trabalho, na vizinhança, no trânsito. Você precisa perceber que Deus está controlando a minha vida. Terceiro lugar, Deus sabe a provisão que precisamos. Do que é que eu e você precisamos? Do que é que nós necessitamos? E olha, gente, a ordem que Deus dá a Elias é uma ordem constrangedora. Mais constrangedora do que estacionar embaixo da árvore. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Hoje, ser viúva não é tão ruim como naquela época. Não sei aqui, pastor Roberto, mas na minha igreja tem algumas viúvas que vivem muito bem. Tem umas pensões maravilhosas. Tem algumas viúvas aí que são desejadas. Mas naquela época, ser viúva é ser abandonada. É não ter sustento. Não tinha pensão. E o pior do que isso, ser sustentado por uma mulher, em um contexto em que as mulheres não eram sequer contadas. Depois,
por uma mulher viúva, que não tinha seguro social, que não tinha segurança financeira. E terceiro, tinha um filho, um órfão. Tiago vai dizendo que a verdadeira religião consiste em amparar os órfãos e as viúvas, e ser sustentado por um órfão e uma viúva é extremamente constrangedor para um homem naquele contexto. Dei ordem a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Essa é uma lição de humildade para Elias. Elias foi a Serepta esperando um pouco mais de provisão do que tinha lá em Querite. Talvez ele não viesse a morrer de sede, mas parecia que ia morrer de fome. Por enquanto, um pouquinho de farinha tem ali. E aí a gente viu o diálogo entre Elias e aquela mulher. Pegue um pouco de água para mim. A mulher foi pegar com tranquilidade, mas quando ele disse, aproveita e traga algo para eu comer, disse, não, meu senhor, eu não tenho nada para comer, tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou fazer o último bolo, para que eu e meu filho possamos morrer de barriga cheia. Mas ele diz, não, primeiro, faça para mim, e o azeite na botija não acabará, e a farinha também não acabará. Aí começa a perceber que aquela mulher é testada, é provada. A provisão é quase sempre fruto de uma confiança. Se aquela mulher não tivesse recebido a ordem anteriormente dada por Deus, ela não faria conforme o profeta lhe ordenou. Mas a Bíblia diz que ela fez exatamente como o profeta o ordenou. E ela foi, fez e trouxe. E a Bíblia diz que o azeite não acabou, a farinha também não findou, porque Deus supre as necessidades daqueles que obedecem a Deus, a sua palavra. Deus supre as necessidades daqueles que confiam no Senhor. Quando Deus sabe onde nós estamos, Deus sabe para onde estamos indo, Deus também nos capacita, Ele nos ferramentaliza, Ele nos qualifica, Ele nos dá a condição de, nos dá o preparo para, nos dá a coragem de realizar. Muitas vezes nós estamos tão acomodados na nossa vida cristã, tão confortáveis em nossa vida cristã. A gente vem à igreja, adora ao Senhor, a gente revê os nossos irmãos queridos, amados, a gente ouve uma palavra legal, abençoadora, e a gente segue para a rotina da nossa vida sem compreender que nós estamos em missão no mundo. Mas Deus não nos deixa incapazes, incompletos, Ele nos ferramentaliza, Ele nos capacita. Quarta destaque que faço nesse texto, Deus nunca deixará faltar a nós a sua provisão. Deus nunca deixará faltar a nós a sua provisão. E às vezes a gente entende provisão quase sempre com coisas materiais, mas Deus não deixa faltar a provisão intelectual, social. Deus não deixa faltar aquilo que nós precisamos quando estamos conscientes de uma missão. Muitos de nós estudamos, nos casamos, nos formamos, trabalhamos, entendendo que essa é a razão de existir de todos nós. A razão de existir de todos nós é cumprirmos uma missão. Meus irmãos, eu sou filho de uma família grande. Meu pai teve 6 filhos, todos homens.
Então, teve Manassés, Ilquias, Esdras, Jonatas, Neemias e Ricardo Filho. O Antigo Testamento quase todo nasceu lá em casa. E quando a gente é adolescente tem um humor maravilhoso. A gente começava a brincar de colocar apelido nas pessoas. E cada um a gente botava um apelido. E aí, eu não vou nem repetir. Está sendo transmitido esse culto? Tá? Não vou repetir os apelidos, não. Mas aí, eles me chamavam de Kia. Porque Ilquias é um nome difícil de pronunciar. Me chamavam na intimidade de Kia. E no dia que eles estavam botando apelido, chamavam Kia cara de cutia. E brincavam com o nome, e eu não tinha nenhum problema com isso. Até que um dia eu descobri que o meu nome tem um significado extraordinário. Quando eu descobri o que significa o meu nome, nunca mais eu diminuí. Quando alguém pergunta qual o seu nome, eu digo Ilquias. Uma vez eu fui visitar um padre lá na minha região, e quando cheguei, o padre me recebeu muito bem, disse, interessante, nome Ilquias, nunca vi esse nome. Qual a origem deste nome? Eu falei, isso é um nome bíblico. É bíblico? Disse, é bíblico. Está onde na Bíblia? Eu falei, está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Me lembrei. Falei, ótimo. Mas o melhor não é saber que o meu nome está na Bíblia. O melhor de tudo é saber que o meu nome significa porção de Yahvé. Porção de Deus. Quando eu descobri que meu nome significava um pouquinho de Deus, minha vida mudou. Porque eu tive mais cuidado com o que eu falava, mais cuidado com o que eu fazia, mais cuidado com as brincadeiras que fazia, porque eu tinha no meu nome uma missão, eu tinha em meu nome uma provisão. Um pouquinho de Deus vai realizar aquilo que Deus quiser realizar. Uma porção de Deus é suficiente para a gente se colocar em movimento nesse mundo e influenciarmos os processos, sejam eles quais forem, porque Deus nunca deixa faltar a nós a sua provisão. Talvez você esteja vivendo um momento hoje que você pensa que você não pode influir nos processos. Deus te capacitou, Deus te ferramentalizou, Deus te deu condição de ser você um arauto de Deus, um proclamador do Evangelho Salvador de Cristo Jesus neste tempo, neste mundo. Há 15 dias atrás nós estávamos no sertão da Bahia. Todo ano nós fazemos uma viagem para o sertão da Bahia. E a gente foi lá com 70 pessoas, médicos, dentistas, psicólogos, advogados, cortador de cabelo, cortador não, cabeleireiro, né? Esmaltador de unha. Tudo isso a gente levou e fomos com a carreta missionária da Junta de Missões Nacionais. E a gente que está na coordenação, cuidando da estrutura, disso, daquilo, da logística, de repente eu falei, não, deixa, eu quero ir para a rua, eu quero falar do amor de Jesus para as pessoas. A gente chegava nas casas e a gente era muito bem recebido, porque baiano sempre foi muito acolhedor, viu? Vocês têm um pastor baiano aqui? Nasceu em Recife? Nasceu em Recife, foi criado em Salvador. Então ele é quase um bom acolhedor. Me acolheu muito bem hoje. E aí a gente chegava nas casas, e quando eu entrava ali eu dizia, você já conheceu o plano de salvação de Deus para a sua vida? Como assim? E simples assim. Disse, olha, Deus te amou tanto, que nos tirou de Curitiba para vir para cá, para demonstrar um pouquinho desse amor. Nós somos pecadores, e eu apresentei o plano da salvação.
Não teve uma alma sequer que, ao ouvir o plano da salvação, não disse: eu quero entregar minha vida a Jesus e eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Centenas, milhares de conversões em uma semana de trabalho, e o que a gente precisava, já tínhamos, estava em nós. A argumentação, está na hora de acabar. Deus nunca deixará faltar a nós a sua provisão. Portanto, aonde você estiver hoje, amanhã, segunda-feira, lembre-se disso. Deus sabe aonde você está. Deus sabe para onde você está indo. Deus sabe do que você precisa e Ele não deixa faltar o que você precisa. Em quinto e último lugar, Deus está ouvindo suas orações. Deus ouve orações. Interessante que depois de tudo isso, o menino morre. Depois de um tempo o menino morre e a mulher então acusa Elias. Olha o que você veio fazer, meu filho morreu. E Elias simplesmente diz: dá-me o seu filho. E Elias pega o menino e leva o menino para um lugar. E ali é o lugar de oração. E ele então vai brigar com Deus. Deus, o que é que o Senhor fez? O Senhor me trouxe aqui para ser sustentado por uma mulher, tirei o alimento da boca desse menino. É verdade que o azeite não acabou e a farinha também não cessou, mas esse menino morreu, Deus. E ele então coloca diante de Deus o seu coração, abre o seu coração para Deus. Eu não sei se o pastor Roberto lembra desse episódio, mas eu me lembro que no Seminário do Norte teve uma vez um acidente em que um ônibus passou em cima da cabeça de uma criança. Lembra disso? Eu era adolescente, quase jovem, e eu fiquei querendo saber o que estava acontecendo. E no gramado do Colégio Americano Batista, estava lá uma multidão, eu pulei o muro. Não podia pular o muro, que era pecado naquela época. Mas eu pulei para ver o que estava acontecendo e encontrei lá uma criança deitada em um lençol branco. E eu fiquei sem entender, por que não tiram a criança daí? Alguém disse assim: porque a mãe dele está em Salvador. E ligaram para ela e ela disse: não tirem o meu filho de lá, até que eu chegue. O menino estava pegando carona, já estou terminando, pegando carona, pegando bigu, não sei como é que chama isso, carona, bigu, carona, pongando, no ônibus, e o ônibus estava dando ré, de repente ele escorregou e caiu, o motorista não viu, passou por cima da cabeça daquela criança. E a gente ficou ali esperando a mãe do menino chegar. A mãe do menino chegou e de repente vem trazendo, se aproxima do corpo do seu filho, e ela levanta o lençol, vê o rostinho do seu filho, ela levanta a cabeça e diz: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo marcou minha vida. E eu fiquei sem entender, por que deixou tanto tempo o menino ali só para dizer isso? Elias pega esse menino, leva para o seu quarto, e ali ele conversa com Deus, ele se coloca em oração diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus ressuscita o menino. Isso me ensina que eu e você precisamos ter um local de oração, porque o nosso Deus é um Deus que ouve oração. O meu local de oração é no canto do sofá. Quase sempre ali, quando todo mundo está dormindo, eu estou ajoelhado. Ou antes que todo mundo tenha acordado, eu estou ajoelhado. Em qualquer lugar que eu esteja, o canto do sofá é o meu jardim de oração. Se não tiver sofá, é na cabeceira da cama,
porque a gente precisa crer que Deus ouve oração. E se Deus ouve oração, nós devemos orar confiantes de que Deus escuta as nossas orações. Eu vim dizer a esta igreja que celebra 105 anos de existência, que vocês que são herdeiros de uma história bonita, que são herdeiros de uma realização nesta cidade, vocês são a Igreja Batista do Farol, e a Igreja Batista do Farol não está confinada dentro de 4 paredes. A Igreja Batista do Farol está em movimento na cidade de Alagoas. E hoje, poderia dizer, está no estado de... a cidade de Maceió, no estado de Alagoas, no Brasil e no mundo. E onde vocês estiverem se locomovendo, Deus está acompanhando. Sabe onde você está, sabe para onde você vai, sabe do que você precisa, não vai deixar faltar o que você precisa. Ele simplesmente espera que você tenha um lugar de oração, onde Ele fale com você e você fale com Ele, porque o nosso Deus é um Deus que ouve as orações. Se eu fosse membro desta igreja, eu ia perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor espera de mim dentro da missão do Senhor neste mundo, neste tempo? Eu diria: Deus, o Senhor já sabe onde eu estou, para onde vou, do que eu preciso. Então, Senhor, me mostre o que o Senhor quer fazer através de mim. Faz primeiro em mim e use-me. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. E aí, aqueles que tiveram a visão de plantar uma igreja nesse lugar estarão sendo honrados por uma membresia que faz a diferença no seu tempo. Que Deus os abençoe, que Deus continue derramando graça sobre todos vocês, e que vocês saiam daqui e se coloquem em movimento para que a missão de Deus no mundo possa ser realizada através da sua vida, através do seu viver e através das capacitações que Deus te deu. Que Deus nos abençoe.